Virando o jogo. Oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Banco Bom não tira seu sono, faz você sonhar. Com o crédito simples Banrisul, a sua empresa tem acesso a taxas competitivas para crescer e prosperar. Se for cliente Vero, ainda conta com condições exclusivas, além de pacotes de benefícios que dão aquele incentivo a mais. E para melhorar, o pagamento é único, só após 12 meses. Você tem um sonho? Procure o Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Muito boa tarde, meus amigos, minhas amigas. Começando o Virando o Jogo, ao vivo, sempre aqui pela RDC TV, canais 24 e 524 no Sistema NET para todo o estado do Rio Grande do Sul. E pelas nossas diversas plataformas digitais, você tem a oportunidade de nos acompanhar em todo o Brasil e no mundo todo, né? Se você preferir, pelo nosso site, rdctv.com.br/ao vivo, e você acessa diretamente o player do nosso site, tem a programação real time, toda a programação ininterrupta da RDC TV. Se você preferir as lives dos programas, você pode optar aí pelo YouTube, pelo Twitter ou então pelo Facebook. Basta que você digite para todos eles, para todas as redes sociais, RDC TV Digital. RDC TV Digital, estaremos conectados e você pode pelo Facebook, inclusive, participar conosco, fazer o programa junto conosco, aqui na RDC TV, o Virando o Jogo. E tem ainda o nosso WhatsApp, 998 15 99 90, para você também ter a possibilidade de interagir com a RDC TV, especialmente agora com o Virando o Jogo. Virando o Jogo, que tem o Diogo Rossi, tem o Thiago Rocha, o Bruno Flores e o Paulo Nunes. Aliás, o Paulo não veio aqui depois da nossa aposta, né? Mas não ganhou também, né? Não, mas ele ganhou a possibilidade de participar do rateio, né? Sim, mas eu já avisei para ele que é quinta-feira que vem. Quinta-feira que vem, Isso. Que nós vamos comemorar. Como é que vocês vão fazer? Porque tu estarás de aniversário, comemorando o aniversário, Isso. E eu ganhando o prêmio, né? Que eu recebi, que é o Isso, almoço. nós estaremos lá rateando. Metade para ti, metade para mim. Ou seja, eu rateio pelo teu aniversário e sou rateado pelo prêmio que eu ganhei. É isso aí. Espetáculo. E dá um jeito, né? Eu ganhei o prêmio e não vou ganhar integralmente o prêmio. Na quarta-feira eu vou ligar lá pro restaurante já para dizer para eles ficarem abertos até a hora que a gente vai chegar. Muito bem. Qual é a expectativa de vocês aí para essas quartas de final do Campeonato Gaúcho? Depois do Grenal dos Reserva, aquela história toda, que expectativa que... Primeiro, que a gente acertou, né? Sobre? Não estive aí ontem, mas eu e você acertamos os times que estavam disputando aquelas duas vagas no fim. Juventude e Aimoré. O Diogo está dizendo que foi ele que acertou sozinho. Também acertei. É? Sim, eu mas não foi sozinho. sozinho. Claro que sim. Claro que Vocês não. me copiaram porque eu fui o primeiro? Não. Tá, não importa. Eu acho o seguinte, ó. Eu acho que eu tô com medo, na verdade, viu, Rogério, dessa próxima fase. O termo é medo. Medo, é. Tá, mas medo em que sentido? Porque medo de que não tenha... eu acho muito ousado por parte do Inter, especialmente, jogar a primeira partida de amanhã com o time reserva. Isso me gera medo. Tá, mas isso está confirmado? É a tendência, é a grande tendência que o Internacional vá a campo com esse time reserva. Tem treino hoje à tarde com portões fechados. Se o Odair confirmar esse time reserva, olha, é assim, é ousado, né? É bem ousado. Tá, mas por que o Internacional usaria um time reserva? Pela sequência de jogos. Sequência de jogos, mas tá. Aí vai Teve jogar quarta, o Novo vai Hamburgo. jogar com os titulares no meio da semana. Contra o Novo Hamburgo. Que é a segunda partida, que é quarta-feira, segunda partida das quartas de final. Aí no próximo final de semana, na hipótese de classificação para a semifinal. Teoricamente jogaria de novo com reserva. De novo com reserva E a aí primeira para partida. pegar o River com titulares. É que eu vou ser bem sincero, a prerrogativa de que a gente está no início de temporada não serve mais. A gente está no dia 22 de março. Não é mais começo de temporada, né, Rogério? Não dá para usar o motivar, a gente está no começo de temporada, a gente não pode deixar os jogadores se desgastarem, a gente está já na temporada já, a temporada já começou. E o Internacional agora, essa gestão especialmente, Rogério, precisa de um título. E esse título, neste momento mais viável, é o Campeonato Estadual. À medida que você já está nas quartas de final do torneio. Será? Você já está nas quartas de final, né, Rogério? O que está mais perto nesse momento é o campeonato mas ele estadual. está perto em termos de duração do campeonato. Sim, mas eu digo não, na e disputa. até de colocação de disputa. Uma disputa com o Grêmio, por exemplo, que fez uma campanha
muito melhor, muito superior. Mas se for por isso, se for por medo do Grêmio, o Inter não vai ganhar nada mesmo esse ano. Porque o Brasileiro tem o Grêmio, Copa do Brasil tem o Grêmio, Libertadores tem o Grêmio. Mas aí tem o seguinte, essas outras competições, não é só Inter e Grêmio elas são... nas outras, né? Não, sim, lógico, mas justamente mais por na isso. finaleira. Mas é justamente por isso. Aí é que eu venho. O teu medo, eu vejo que é muito mais o medo do Internacional. Porque para todas essas outras competições, tu tem mais tempo, mais alongado e outros adversários. No Campeonato Gaúcho, tu tem quem de adversário? Na boa, sem nenhum demérito dos clubes do interior. É o Grêmio. O Inter tem o Grêmio. Então é só esse. Assim como o Grêmio tem o Inter, e vice-versa. Tudo bem, mas o Grêmio não está... Deixa eu entender então a lógica. O Inter tem mais... Tem a preocupação maior é não perder para o Grêmio do que ganhar o estadual. Não, a preocupação do Internacional é a seguinte... Ele desvalorizando o campeonato estadual, ele diminui uma eventual derrota. Nossa, ele diminui uma eventual derrota. É por isso, é a única maneira... É uma conjuntura. Mas é a única maneira que eu posso compreender do Internacional querer usar reservas nesse jogo. E olha que eu fui o primeiro aqui a levantar a possibilidade, né, pela rivalidade e pelo momento que atravessava o Grêmio, do Internacional jogar com reservas no Clássico Grenal. Vocês estão lembrados disso? Lembro, sim. E da mesma maneira agora eu não compreendo o jogo do River Plate, que aí sim para poupar jogadores. E olha, vou dizer uma coisa, 13 de abril. Se tiver que poupar jogador, tu vai poupar na quarta-feira. Isso, tu faz o resultado no final de semana e preserva na quarta. Porque a questão não é, mas o jogo que antecede o River Plate pode lesionar. Amigo, pode lesionar no treino. A gente sabe disso. Sim, já aconteceu algumas poupar vezes. Fisicamente o jogador, ok. Então tira do jogo do meio da semana. Então, eu custo a entender, desculpe aí os entendidos do Internacional, mas custo a entender, né, que o Internacional faça isso. É que o meu medo é que a gente viu como é que foi com titulares contra o Novo Hamburgo, né? Foi difícil, não foi assim O Inter ganhou quando quis, né? Ganhou porque era melhor com titulares, mas também não foi aquela barbada, né, natural de um jogo. Imagina o reserva do Novo Hamburgo contra o titular do Internacional. Deixa eu perguntar. Perdão, ao contrário, né? Reserva do Novo Hamburgo contra o titular do... Vamos perguntar para a nossa ala esquerda aqui. O Bruno começou a falar e depois parou. Rogério, eu discordo um pouco do Diogo em relação ao jogo dos titulares do Inter contra o Novo Hamburgo. Até acho que o Inter poderia ter feito mais ali, se tivesse talvez feito um gol mais cedo, teria uma tranquilidade maior dentro do jogo. Seria mais barbada, vamos dizer assim. Tá, mas e a projeção agora? Porém, exatamente isso. Porém, eu não acho que se o Inter jogar com reservas, por exemplo, com o Novo Hamburgo, ele vai ter essas chances para ter essa barbada. Eu acho que os titulares garantiram ao Inter um resultado de 2-0 sobre o Novo Hamburgo, que poderia ter sido mais. Mas eu não sei se os reservas do Inter conseguem proporcionar isso a ponto de dar uma tranquilidade para um segundo jogo. O que os reservas do Inter ganharam no Campeonato Gaúcho? Do São Luís? São Luís. Na falha do Carlão. Sim. Aí perderam para o São José, perderam para o Grêmio, né, no Clássico Grenal de reservas, e reservas do Inter. Ganharam no Aimoré. Ganharam no Aimoré? Ganharam no Aimoré. Essa é a campanha do time reserva do Inter. É pouca, né? Daí titulares foi Veranópolis. Empate, derrota para o Pelotas. Paulinho, Brasil de Pelotas. Tu iria de reserva ou de titulares? Contra amanhã? o Novo Hamburgo, por ser mata-mata e também por ser o primeiro jogo, fora de casa, eu colocaria os titulares. Até porque você joga contra o River Plate no dia 3 de abril e tem outro detalhe, precisa manter, claro que tem que cuidar para não lesionar, mas também precisa manter com ritmo de jogo. Joga contra o Novo Hamburgo no meio de semana e joga no final de semana. Se o Inter consegue com os titulares fazer o resultado ou trazer um resultado mais tranquilo para Porto Alegre, aí tu pode até poupar alguns jogadores contra o Novo Hamburgo na volta, pensando que depois que tu classifica, tu vai ter uma sequência na semifinal até o jogo contra o River Plate. Aí na semifinal tu mescla de novo, mas poupar todo o time, acho que é um risco muito grande, porque o Novo Hamburgo não é um time ruim, assim, do que classificou na sorte, tem
jogadores interessantes. Se bota os reservas e perde daqui a pouco 2-0, como é que reverte em casa? Não, e tem um outro detalhe muito importante, né? E a gente pode até utilizar o exemplo do jogo que foi. A pontuação desta fase de matas vale para a pontuação geral, que define o mano de campo da segunda partida. O Internacional terminou a primeira fase, me corrijam, com 22 pontos, perfeito? Isso. Perfeito. A equipe do Caxias terminou com 20 pontos. Então, se o Internacional, por exemplo, classificar com uma vitória e um empate, o Caxias classifica com 2 vitórias, inverte o mando. Então, o Caxias pode mandar o segundo jogo decidindo em Caxias do Sul. E vamos lembrar o jogo que foi Internacional e Caxias no estádio de Beira-Rio, o Inter com titulares venceu por 2-1, um jogo apertado, um jogo difícil, onde o Internacional marcou o gol na reta final, numa coisa de falta do Rafael Sobis, eu acho que O Patrick. Foi o Patrick que desviou, né? O Patrick entrou vaiado. Aquela bola que se fala que foi na mão. E fez o gol do Internacional. Então tem mais esse ponto, além da preservação, que sinceramente eu não entendo preservar no primeiro jogo ao invés do segundo jogo tu encaminhar a classificação, tem também a questão da maneira que você se classificar vai também pode fazer reverter o mando de campo, e o Inter sentiu dificuldades contra o Caxias. Mas tem um detalhe, se a gente avalia reservas do Inter, a gente tem que fazer algum tipo de análise que a gente faz às vezes para o Grêmio, e aí é um mérito que o Internacional está conquistando aos poucos. O Nico Lopes, por exemplo, ele é um titular absoluto. Ele vai jogar amanhã. Não tem como ele não jogar amanhã. Faz 2 jogos que ele não joga. Então é os reservas do Inter com o Nico Lopes. Ponto 1. Ponto 2. O Nonato é titular ou é reserva? Reserva. Mas a gente acha que ele merece ser reserva? Eu não. Então aí já começa o mesmo debate que se faz para o Grêmio. Quando se joga o time reserva do Grêmio, por exemplo, o Matheus Henrique é titular ou é reserva? Atualmente, no conceito do Renato, reserva. Mas a gente acha que ele pode ser titular. Sim. É a mesma máxima que tem que valer para o Inter amanhã. Na minha visão, alguns jogadores desse time reserva talvez até mereçam ser titulares. Então fica essa condição aí do que diz respeito ao Internacional. É importante fazer essa análise dentro do time reserva. Mas essa análise sobre o Nonato, eu discordo. Eu vejo o Nonato como reserva. Eu acho muito... Não, usei alguns exemplos. Perfeito. Pode ter outros. Mas sobre essa questão do Nonato, e eu vejo que tem um clamor da torcida para colocar no time, eu ainda observo o Nonato como um atleta de afirmação. Não dá para colocar o Nonato e o Matheus Henrique neste momento no mesmo pote. É a mesma ideia, que eu tenho. É um jogador muito mais experimentado, né, o Matheus Henrique, e demonstrou isso no Clássico Grenal, né? À medida que um atleta foi expulso de uma maneira infantil dentro do jogo, entrou pilhado, e eu não sei por qual motivo ele entrou daquela maneira, e o outro atleta fez um bom Clássico Grenal, e é um jogador que já vem mostrando o seu futebol, entrou bem contra o Rosário Central da Argentina, jogou lá na Argentina, lá no Gigante de Arroyito, eu vi outras participações com a camisa do Grêmio no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, então acho que neste momento a comparação entre os dois não dá para se fazer. O Nonato ainda precisa, e principalmente depois do que ele fez no Clássico Grenal, ele tem que recuperar terreno. Sim. Tem que recuperar terreno. Mas eu acho que assim, também não dá para não botar ele a jogar. Mas não pode botar de titular. Tem que ser as oportunidades paulatinas. Ele vai refazer. Claro que se for o time reserva que vai atuar, começa no Nonato. Ele vai começar jogando. O time reserva, isso não tenha dúvida. Mas em termos de titularidade do time principal, ele tem que galgar. Não é mais degraus aí, porque inclusive ele desceu essa escada. Por culpa dele, né? O Grenal, claro, ele desceu essa escada por responsabilidade única e exclusivamente eu também dele. Tenho uma ideia de que o Nonato, a responsabilidade da expulsão é toda dele, porque ele é um jogador que está em campo, sim. Mas a pilha, ele não se pilhou sozinho, né? Não, até acho que não. Então alguém também tem que assumir um pouco essa responsabilidade para ele, porque senão ele vai carregar o fardo todo sozinho, né, Rogério? Nós sabemos que o técnico Odair, ele é um treinador de entusiasmo. Também. A gente vê as atitudes dele na beirada do campo, a gente já viu vídeos internos do vestiário, ele é um treinador motivador. Aquele discurso da apresentação de ano... Se eu vou falar o ano inteiro, para mim nada explica. Vou granalizar. O Grêmio foi lá, colocou os jogadores na academia, o presidente Romildo avaliou o ano de 2018, tudo bem, foi legal, pena a eliminação, vamos 2019, conquistas por aí, vamos lá. Aí o Inter vai lá, reúne os atletas,
O presidente Marcelo Medeiros vai lá, fala, mesma linha de tom do Romildo, o Odair vai lá, não, porque é nós contra eles, contra tudo e contra todos. Deu uma preleção ali na apresentação. Isso, para mim, é mais ou menos um resumo do que acontece no vestiário sempre. Claro que para o vestiário é o discurso adequado, porque você vai entrar para o jogo, né, você vai para o campo e tem que estar no clima do jogo. Mas demais também... É claro que os mais jovens são mais influenciados por isso. Nós vimos como é que o Roberto também entrou no jogo, naquela primeira jogada dele e tal, e levou o cartão amarelo. Então, isso aí é compreensível também, mas não pode se tirar a responsabilidade. Jogador com 21 anos, como é o caso do Nonato, tá? É um jogador que já tem que ter o seu discernimento. Não, concordo, mas... Não pode daquele jeito. Mas eu acho... Vai lá, eu queria avançar em cima disso, porque nós temos as informações do Internacional e do Novo Hamburgo aí, em seguida a gente vai colocar para projetar melhor o jogo de sábado. E depois, claro, do Grêmio que vai jogar no domingo. Circuito de palestras Conexão de Ideias, maratona de encontros em diversas cidades do estado, abordando temas como educação, sustentabilidade, inovação e superação. Confira os palestrantes confirmados: Amir Klink, Antônio Nova, Bernardinho, Braulio Bessa, Fernando Fernandes, Gustavo Borges, Hortência, Monja Coin e Rossandro Klinden. Mais informações a respeito do circuito de palestras Conexão de Ideias, você tem no Sesc da sua região ou no site do Sesc, sesc-rs.com.br. Você coloca /Conexão de Ideias e já tem todas as informações. A realização é Cindy Lojas e Fecomércio. Com você, a gente faz a economia girar. Vamos à mensagem do Zafari e já voltamos para abordar com mais detalhes aí, informações, o jogo de amanhã no Estádio do Vale entre Novo Hamburgo e Internacional. Um instante só. Muito bem, vamos começar com as informações aí do jogo de amanhã. Que horas que é amanhã Novo Hamburgo Internacional no Estádio do Vale? 19 horas. E depois nós temos às 21 horas, então, o outro jogo, é isso? Isso, 21 horas São José e São Luís. São José e São Luís. José. Em Porto Alegre aqui. Isso aí. Muito bem. Mas vamos começar com as informações do jogo de Novo Hamburgo, com o Internacional, o repórter Pedro Oliveira nos trazendo as informações do Internacional. Pedro. Depois da vitória contra o Novo Hamburgo na última quarta-feira, o Colorado dá adeus à fase classificatória do Campeonato Gaúcho e vê no horizonte apenas decisões. Amanhã o Inter já enfrenta novamente o Novo Hamburgo, mas dessa vez pelas quartas de final do Gauchão. Antes de começar o campeonato, a gente tinha um objetivo de tentar buscar a primeira colocação. Infelizmente não veio, mas mostrou nesse decorrer do campeonato, mostrou a força do nosso grupo de jogar um time, jogar outro. Isso mostrou a qualidade do grupo. Na fase de mata-mata, tudo é diferente. Com um resultado adverso amanhã contra o Noia, o Colorado pode dificultar a sua classificação para a semifinal. Mas vamos ver o caminho do Inter caso vença o time da região metropolitana. Na semifinal, pegará o Juventude se vencer do Grêmio. Caso o Tricolor vença, enfrentará o Caxias se o time da Serra vencer o Aimoré. Se o Caxias perder, enfrenta o vencedor de São Luís e São José. Eu acho que não muda tanta coisa, mas a gente tem que colocar isso na cabeça porque é mata-mata, um vacilo ali pode causar uma efetiva eliminação ali, sei lá. Então a gente tem que começar bem o primeiro jogo. Contra o Novo Hamburgo, amanhã o Colorado quer manter a boa fase. Nos últimos 9 jogos entre Libertadores e Gauchão, são 8 vitórias e apenas uma derrota, com o time reserva contra o Grêmio. Mas a boa fase não significa uma vitória garantida contra o Noia. O time do Novo Hamburgo não é uma equipe boba, né?
procura sair jogando, procura tocar bem a bola. Muito jogador ali se movimenta, procura o jogo. Mas nossa equipe tá bem, todo mundo se ajudando, marcando bem e sempre procurando o gol, que é o mais importante. Mesmo assim, não é apenas no Campeonato Gaúcho que o Colorado tem decisões. No dia 3 de abril, o Inter enfrentará o poderoso River Plate no Beira-Rio. E com uma vitória, pode consolidar a sua classificação na Libertadores. Então, vencendo estes confrontos importantes, que o Colorado espera manter a boa fase. Pois é, mas aí o seguinte, se o Internacional... Aí é que eu compreendo menos ainda o Internacional usar time reserva. Eu estou custando acreditar. De onde é que surgiu essa história? É informação oficial do Internacional que vai utilizar time reserva amanhã? Foi falado num treinamento no CT, né? Não é oficial. Não é uma informação oficial do Inter. Mas o Inter deu a entender que o planejamento é jogar aos finais de semana com os titulares, aliás, com os reservas, e no meio de semana manter os titulares jogando para pegar esse ritmo, essa sequência, até a Libertadores, porque é num jogo de meio de semana, é na quarta-feira contra o River. Então, em tese, utilizou os titulares já na última rodada do Gauchão, abre as semifinais com os reservas, as quartas, fecha as quartas com os titulares, se passar para a semifinal, faz o primeiro jogo com os reservas e antes do segundo da semifinal tem a Libertadores, aí joga com os titulares. Olha, lembra um debate que a gente teve aqui, Rogério, faz umas 3 semanas, eu acho. Sobre? Teste. Sim. Só pode ser isso. Não. Teste, eu vou voltar. Teste você faz no treinamento. Quando você põe um time mas em campo... então por que botar tantos reservas para jogar? Mas é porque eles fizeram um planejamento, é como disse o Bruno agora. Não, pelo amor fizeram um planejamento para que os titulares joguem só no meio de semana. Ou seja, se a final do Campeonato Gaúcho o Internacional chegar nela... O reserva joga a primeira partida. Não, porque a final pode ser antecipada, nós falamos. Então, titulares jogam a primeira e reservas a segunda, é isso? Titulares vão jogar no meio da semana. Se a decisão, o segundo jogo for no meio da semana... Sim, então os reservas jogam a primeira no domingo e na quarta jogam os titulares. Eu custo acreditar ainda. Se o Inter fizer isso até a final, eu vou respeitar. Mas aí é planejamento. Não, aí sim. Está feito o planejamento. É a informação do Bruno. Eu vou respeitar. Agora, se no meio do caminho, chegar na semifinal, ali no segundo jogo, botarem titulares nos 2 jogos, aí eu não vou mais respeitar, porque daí não era planejamento. Era nitidamente uma análise de momento. Bom. E tu não pode fazer uma análise de momento, tu tem que planejar o longo prazo. Não, tudo bem. Mas acontece o seguinte, dentro do planejamento, tu tem que ver as condições que estão os jogadores. O Thiago, entendo que com muita propriedade, também diz que não estamos mais início de temporada. Nós já estamos chegando para o final de março. Então já são de jogo são 2 meses, é isso? Sim. De jogo são 2 meses. Então, já não é mais início de temporada. Você pode fazer esse balanceamento de jogadores. Não precisa ter só um time reserva, só um time titular, ou estipular que vai ser no meio de semana. Né? Vê que a corda de um está esticado, lembrando que o Inter disse que não tem time reserva, né? Bom, mas isso aí é discurso. Né? Não, só para lembrar. Isso é discurso. Porque se não tinha reserva, não precisava do discurso. Não né? Nem não disse, né? É ficar brabo quando diz. Quando alguém diz. O Bruno daí time reserva? Uma coisa é o Inter dizer assim, nós não temos um time reserva. Outra coisa é alguém usar essa palavra para esclarecer para o torcedor quais são os jogadores, para ser mais fácil a associação e aí ficarem bravos. A vida tem muitas bobagens e muitos mimimis, né? E conforme o enfoque que se dê, a orientação que se tenha, mimimi para mais, mimimi para menos, certo? Isso em todas as circunstâncias da vida. O futebol não é diferente, o futebol também é cheio dessas frescuras, né? Vem a tal do, como é que é, o desconforto muscular, que deve ser a perna que não está bem deitada ou bem sentada, tem um desconforto muscular. Os testes. Certo? Não. E esse negócio do time alternativo, sabe? Time alternativo, vem cá. Se é um futsal, se é um basquete, onde você vai revezando, até o próprio vôlei que reveza os jogadores, entra um time titular, vai revezando, volta o titular, eu vou entender. O futebol não é assim. Então não vamos tentar forçar uma barra
de que não exista reserva. Existe o time reserva, existe o time titular e acabou. E quem está na reserva está brigando para ser titular. Até porque E essa é a você pode história. jogar 11, né? O dia que puder botar um pouquinho mais em campo. E não pode entrar e sair, entendeu? Então, o Odair ou qualquer outro pode ficar bravo o quanto quiser. Mas nós não vamos, por imposição dos clubes, eu pelo menos não vou por imposição dos clubes, tratar como time alternativo, tratar como desconforto muscular, não. Uma pergunta, Sabe o que só, que eu uma tenho? pergunta, Eu tenho uma medo. pergunta só para botar mais pimentinha nessa coisa de time alternativo. Eu tenho no medo discurso de não ter sobre isso. reservas. Você acha que isso aumentou em função do D'Alessandro neste momento ser o reserva do Internacional? Ah, que bandido. Eu tenho medo. Esse discurso tão veemente, porque o Marcelo Medeiros, o Bruno destacou bem. Ele ficava bravo. O Odair também. Ele ficava bravo quando relatava por que o time reserva. Não, nós não temos reservas, nós temos um grupo de jogadores. Será que isso não aumentou com a questão do D'Alessandro? Sinceramente, eu não consigo avaliar isso, sabe? Não consegue? Não consigo avaliar, por mais que o Internacional seja refém do D'Alessandro, das vontades do D'Alessandro, Sim. Porque vamos combinar que se o D'Alessandro não aceitasse ser reserva, ele já tinha pulado a barca. já tinha, de alguma maneira, Encrencado. ou ido embora ou já era titular. É que o Odair conseguiu controlar bem o grupo ano passado no Campeonato Brasileiro, com o D'Alessandro fora, tendo os 11 titulares definidos. Não precisa agora. Reserva. Todo mundo é do grupo, todo mundo sabe que vai precisar do grupo de jogadores, mas sabe que tem titular e que tem reserva. Agora eu vou começar a chamar o banco de alternativos, não mais o banco de reserva. Não é o banco de Eu reserva. tenho medo agora, banco Rogério. de alternativos. Aí fica ruim, banco de alternativos, né? Banco de opções. Banco de opções. Não, opções. eu tenho medo agora. É. De repente o Inter lá no jogo contra o Novo Hamburgo vai divulgar a escalação, né, para os profissionais de imprensa e dar só a lista de relacionados. Não tem titular, não tem reserva, dá o nome de todo mundo. Joga todo mundo. Quando entrar em campo descobre quem é. Se duvidar. Não, também Sabe não que vamos chegar a isso. O Pelotas lá na Boca do Lobo, quarta-feira, fez um mistério com a escalação, né? Segurou para meia hora antes do jogo divulgar a escalação. O Grêmio divulgou 1 hora antes, o Pelotas segurou mais 30 minutos. Deu resultado, pelo menos. Deu resultado, ficou fora. Bom, mas o Novo Hamburgo não tem nada que ver com essa história do Internacional, está aguardando o Internacional, né? Só cubando ali, só de olho para ver como é que vai vir o time do Internacional. Quem vai nos trazer as informações agora do Novo Hamburgo, né, do querido Noia, é o nosso companheiro da Rádio ABC, o João Paulo Guzmão, JP Guzmão. Diz aí, JP. Amigos do Virando o Jogo, vamos falar um pouco do Esporte Clube Novo Hamburgo. Não é que tem jogo amanhã contra o Inter, 7 da noite. E para esse jogo, o técnico Bolívar conta com o retorno do meio-campista Juninho, que foi poupado na quarta-feira, não só pela questão dos 2 amarelos, mas também pela sequência de jogos. O Juninho então retorna ao Novo Hamburgo no jogo de amanhã, 7 da noite. A preocupação do Novo Hamburgo, o técnico Bolívar, principalmente com a bola parada. Não só contra o Inter na quarta-feira, mas em outros jogos, a bola parada do adversário vem entrando com facilidade na área do Novo Hamburgo, e o Bolívar hoje deve também tentar de alguma maneira corrigir esse problema crônico no gauchão. A equipe deve ser a mesma que enfrentou o Internacional, com o acréscimo do Juninho no lugar do Preto, e com isso o Bolívar tendo todos os jogadores à disposição. A provável escalação: Gustavo, Ednei, Fred, Luiz Gustavo e Newton. Meio campo com Amaral, Mossoró, William Schuster, Juninho, Héctor Bustamante e Leandro Cearense. É bom lembrar que o ingresso para o torcedor do Novo Hamburgo custa R$ 60 e para o torcedor do Inter, 80. A expectativa de, quem sabe, 3.500 a 4.000 pessoas no Estádio do Vale neste sábado às 7 da noite. Da Rádio ABC 900 aqui de Novo Hamburgo, para os amigos do Virando o Jogo, falou o repórter João Paulo Guzmão. Um abraço. Um forte abraço, JP, o João Paulo Guzmão, da Rádio ABC de Novo Hamburgo. Obrigado pelas informações aí. E o Novo Hamburgo tem... o Preto, eu sempre achei... O Preto já é veterano, né? O Preto está com 38 já, o Preto. Então, ele não jogando o Juninho, o titular é o Juninho, né? Sim. O titular é o Juninho. Eles foram titulares juntos no título de 2017. Juninho e Preto. Né? Mas, claro, o tempo passou de lá pra cá. O Preto até voltou de lesão, né? Isso, agora. O Juninho é mais meia, né? Ele joga um pouco mais avançado em relação ao Preto. E até se cogitava que o Preto começasse o jogo contra o Inter no banco. Mas imagino eu que, né, o Bolívar tentou segurar um pouco mais o Inter e escalou o Preto
E o Juninho ficou até fora do banco contra o Inter. Mas o Juninho não tinha era opção. condições, né? O Juninho volta agora, por isso. Né? Como disse o JP. E o Novo Hamburgo estava classificado já contra o Inter, né? Podia arriscar um pouquinho mais, jogar um pouquinho diferente, até poupar os seus titulares. Agora, isso que o João Paulo Guzmão falou aí, nós vimos o Internacional abriu o caminho no jogo aqui em Porto Alegre, foi na bola aérea do Guilherme Parede, né? Sim. E atenção, e o Bolívar... E depois o segundo gol é um cabeceio do Sobis e um rebote e o chute do Wellington Silva. O Bolívar foi lateral e foi zagueiro. E foi um excelente cabeceador. Sim. Né? Na bola defensiva e na bola ofensiva também. Então, com muita propriedade, ele tem condições de fazer esse tipo de treinamento aí para que o Novo Hamburgo corrija, se existe essa deficiência, que corrija essa deficiência na bola aérea. E é uma jogada do Internacional importante, né? O auxiliar dele também, né? Quem é o auxiliar? O Patrício, ex-lateral. O Patrício sim, mas o Patrício não era um especialista em bola aérea, né? Mas era um defensor. Sabe onde o lateral tem que cruzar, né? Não, então isso sabe, sabe onde é que o pessoal vai querer levantar a bola. Que parceria inusitada, né? Mas mais do que isso, né? O Bolívar e o Patrício? Dois jogadores ex-dupla Grenal. E eu vou te dizer que essa parceria começou na Rádio Grenal. Uma oportunidade, numa oportunidade a gente levou eles lá, Patrício e Bolívar, os dois juntos, no Café com Futebol, na época apresentado pelo Alex Bagé. E eu não sabia que ia dar certo isso daí. Patrício, naquele momento, mostrou o desejo de prosseguir a carreira dentro do futebol. E o Bolívar ali, ele tentava começar, estava saindo do ramo de empresário, onde o Bolívar começou, né, indo para o ramo de Eles foram juntos primeiro para um time de fora, né? Sim, eles foram lá para o futebol, não sei se foi Rondonópolis. O Patrício é daqui? Não, né? É daqui, é do interior. É daqui do interior. O Patrício é natural daqui? Do interior. Porque o Bolívar, sim, o Bolívar é daqui. Mas essa equipe do Novo Hamburgo tem esse detalhe que o JP ressaltou, mas é uma equipe bastante experiente, né? Os nomes são de jogadores que têm rodagem. O Ednei já passou com a camisa do Internacional, o próprio Preto que a gente vinha destacando, o Juninho é campeão gaúcho. Ednei é cobrador de faltas, né? Tem o Rodrigo Paulista no banco de reserva, jogador com uma larga rodagem. O Fred, Newton. É uma equipe que tem aí jogadores que conhecem o campeonato estadual e conhecem como jogar contra a dupla Grenal. E aí é por isso que eu questiono o Internacional jogar lá em Novo Hamburgo com o time reserva, porque nós vimos aqui que não foi fácil o Internacional abrir o caminho para chegar aos 2-0 aqui. Exato. Até os 2-0 foram circunstanciais, mas para o primeiro gol não foi fácil. Então, é por isso que eu digo, o Internacional usar essa mescla de reservas e sempre no primeiro jogo, eu acho uma coisa muito complicada. E o próprio jogo do Grêmio contra o Novo Hamburgo lá, mesmo o Grêmio entrando com uma equipe de reservas e o placar foi 4-0, foi um placar, podemos dizer, enganoso. Sim. O Novo Hamburgo criou muitas chances, mas muitas oportunidades. Meteu bola na trave, obrigou o Paulo Vitor a fazer algumas defesas. O Paulo Vitor saiu em falso em alguns lances. Foi um jogo onde... O placar elástico se deu no segundo tempo. Saiu errado em alguns lances. Em alguns lances. Paulo Vitor saiu Tu ainda errado. vai dar essa bola picando? Em alguns lances. Ô, Thiago, tu vai dar essa bola picando para ele ainda a respeito do Paulo Vitor? É que nessa eu tô com ele, por isso que eu repeti ainda o que eu falei. Eles fazem jogada ensaiada. Quantos Paulo gols? Nunes, eles fazem jogada ensaiada para mim aqui. Eu tenho uma dúvida. Lá na rádio também fazem isso, ô Paulo Nunes? Não Faz jogada ensaiada? A gente não faz isso, A gente não se cruza tanto quanto deveria. A gente não cruza tanto quanto deveria. Esse jogo do Grêmio contra o Novo Hamburgo só tomou 4 Por que do você está Grêmio. escondendo o celular aí, ô? Porque Tá com medo que alguém venha não, te tá malhar vibrando o muito celular? aqui. Tá Não, vibrando. tá vibrando. É que tem informação chegando. Mas a informação, deixa Não, ele, também deixa com essa ela mostra camisa aí, telespectador olhando. Tem que tocar, né? Telefone. E aí, Eu já estou achando que é informação do que vai acontecer no sextou. Foi à noite. É isso, não é? Por isso que ele está escondendo com Time essa alternativo. camisa. Não, mas... e aí o Grêmio ele fez 4 no Novo Hamburgo, mas porque o Bolívar ele tomou uma decisão de atirar o time dele para cima. Tava perdendo por 1-0, ele pensou, bom, ou eu empato ou eu vou perder. Perder já estamos perdendo mesmo, vamos para cima. Aí abriu mais o time e o Grêmio conseguiu construir a goleada em cima desse time do Novo Hamburgo mais aberto. Mas eu acho o Novo Hamburgo até um dos melhores times do Gauchão, junto com o Caxias também. Eu gosto do time do Caxias, do time do Novo Hamburgo. E o lado do Inter tem o cruzamento também, se passar o Caxias. E aí são confrontos que não propiciam o Inter a poupar, né, a utilizar o seu grupo de jogadores com
tranquilidade, assim, né? E pode haver essa inversão que o Thiago falou antes de mando, É. né? Porque se houver a inversão, por exemplo, os reservas do Inter vão jogar em casa E os e titulares. os titulares fora contra o Caxias, né? Tem esse risco. Olha aqui os nossos internautas e telespectadores. O Diogo está com o WhatsApp, eu estou aqui com o Facebook. Tem um recado para a zaga do Inter aqui, ó. O Miro Veiga. Boa tarde, Rogério Bancada, um abraço, bom programa. Miro Veiga, direto de Laguna. O Fábio Antônio Fabinho, ele pergunta, Diogo, Sérgio Dionísio. Quem é Sérgio Dionísio? Ah, não conheço. Está nessa emissora? Eu não entendi muito o recado, Fabinho. Vem de novo aqui conosco. O Márcio Martins Fraga, a Inter deveria ir com time misto contra o Novo Hamburgo. Prioridade é a Libertadores. 3 ou 4 titulares contra o Novo Hamburgo, tá bom demais. Aí o Miro respondeu, menospreze o Novo Hamburgo, vocês vão ver o que é bom. Tá? Dona Carmelita aqui, Diogo, Minha viu avó. aí? Não vi aqui. Está dizendo que o Teodindo te olhou agora para ver tua barba. Tu não tem visitado Teodindo, pelo jeito, hein? Pouco, Teodindo tem que olhar na TV para ver que tu cortou o cabelo e fez a barba. Tenho feito poucas visitas, é verdade. Ele disse que Fui vai deixar... cobrado ao vivo, isso é bonito, né? É um espetáculo, maravilha. O João Feijó, respondendo para o Miro aqui, diz, espero que tu esteja certo, pois o Grêmio, com as escalações que o Renato está fazendo, acabará entregando o título fácil para eles. Para eles, no caso, seria o Inter, é isso? Para ele seria o Inter. Um recado para o Novo Hamburgo sobre a zaga do Inter, manda aqui o nosso telespectador Ronaldo Castro. Se apertar o leitão, sai um bacon. Acreditem que dá, ele disse aqui. Como é que Gostei da expressão. Se apertar o leitão, sai bacon, ele disse. Mas apertar qual leitão, velho? A zaga do Inter seria o leitão. Ah, a zaga do Disse Inter, ele aqui. isso. Acreditem que dá, diz ele. O Lucas Vidal está dizendo aqui, o Grêmio tá reserva domingo? O Grêmio não, né? Não, o Grêmio titular. Não, o Grêmio titular. Ele diz 3-0. Na verdade, o Inter, o Grêmio não tem zaga, né, para o jogo. Mas vamos abordar isso em seguida, logo na sequência aqui. O Wilson Caxias, cuidado. O Wilson Madruga, poupando titulares, os caras ganhando 500 mil por mês, Dali ganha mais de 1 milhão, tá? E nunca vi querer sair, ainda mais com a idade dele. Também é uma boa, vamos dizer, né, tese para que o Dali esteja aceitando a reserva, né? Uma ótima remuneração já num final de carreira, né? Ele já falou sobre isso recentemente, né? Conversou com o Odair e ele mesmo disse que tem um entendimento que às vezes o melhor para o Internacional é ele não jogando, né? O Alessandro tem mostrado esse entendimento e como uma liderança no Internacional, isso é bom porque nós falamos aqui, às vezes o torcedor nos contesta, mas tem certos momentos também não dá para usar o jogador a vida inteira, né? Uma hora ele vai ter que parar. Claro. Não, e depois, como diz o nosso telespectador ali, né, com tudo isso de bacon aí, eu também fico quieto, não tem problema nenhum. Sabe que o Gauchão é engraçado, né? O Juventude fez tudo errado o campeonato inteiro e conseguiu classificar, né, na última rodada. E o Inter, né, tá mostrando um planejamento, pegando essa tua ideia, que o planejamento momentaneamente está dando certo. É um campeonato de extremos. Que escolhe tudo errado deu certo. E o que escolheu de uma maneira também conseguiu. Também classificar 8 em 12. Em 12, não tem que ser muito curto, ruim. E o que chama atenção é que a dupla Brapel sobrou, né? Os dois. Isso aí. Eu não esperava que o Brasil fosse sobrar o Pelotas, eu até esperava que fosse fazer um campeonato para conhecer uma volta do Pelotas na primeira divisão e estava em certo momento até classificando. Depois a reta final não foi muito boa e aí acabou tendo o jogo contra o Grêmio na última rodada em casa. Mas o Brasil esperava mais do Brasil. O Eliezer, eu estou lendo certo aqui, Eliezer Góes Leal, não Eliezer Gols, já sei, estava achando que o Eliezer era goleador. Pode ser também, Eliezer Góes Leal. Estou só pelo dia que a CBF tirar gauchão estaduais do calendário dos times da Série A e pôr o brasileiro de fevereiro a dezembro. Na Europa, os campeonatos nacionais... Começam em agosto. Agosto e vão até... Maio. E vão até maio. Junho, julho, 2 meses. Não seria então aqui, não é o Eliezer? Não, seria igual, fevereiro a novembro, né? Aí teríamos dezembro e janeiro de treinos. Dezembro e janeiro parado. Mas daí um mês de férias e um mês de treino. Isso aí. Daria para começar o Campeonato Brasileiro em março, viu?
Começa em março ali, tu tem 2 meses. O grande problema é que com términos estaduais, cotas de televisionamento, que são muito importantes para alguns clubes, não tem mais. Né? Sim, mas já não vai ter mais, né? Não. Hoje, no dia de ontem a gente entrevistou o presidente Francisco Noveleto. O que diz o contrato? O contrato que foi assinado e que muitos falaram, a TV pode romper o contrato. O que a TV relata é que o contrato pode ser reduzido. Não necessariamente ele não acredita que o contrato vai ser rompido. Reduzido? O contrato de televisionamento. O contrato de televisionamento no segundo ano. Os valores. No segundo ano pode ser o rompimento por parte da televisão. Tá, mas sem qual custos. é o segundo ano? O primeiro ano é esse e o segundo ano é o ano que vem. Isso, tá? Tudo bem, mas 2021 não tem mais. É que se tinha a prerrogativa, Rogério, que a TV vai romper os contratos. Não. A informação que eu sempre passei aqui é de que a Rede Globo, que é a maior compradora dos campeonatos estaduais, não renovaria a compra para o próximo período. E o próximo período é a partir de 2021. Isso é a informação que se tem. O contrato está assinado até 5 anos. Esse é o primeiro ano e vai até 2023. 5 anos? 5 anos. Só que dentro do contrato, há no segundo ano... Isso foi informação do Noveleto. Do Noveleto ontem. Então o que acontece é o seguinte, a partir do ano que vem eu posso subentender também que a dupla Grenal não tem mais a obrigatoriedade de escrever os titulares, porque estava em contrato isso. Que a dupla Grenal tem que jogar com titulares algumas partidas. Seria muito interessante se isso fosse, além da manifestação do presidente da federação, que também a gente tivesse conhecimento dos contratos, né? Concordo. Não vai divulgar, né? A Rede Globo não vai divulgar. Não, mas pelo menos que nos desse, porque essas informações foram contraditórias. Eu tinha uma informação de que o contrato era até agora, 2020, próximo ano, e que depois não teria renovação. Aí já o presidente da federação disse que vai até 2023 o compromisso. Isso, 5 anos. Bom, vamos esperar para ver o que vai acontecer. E o que vai acontecer em seguidinha é que nós vamos falar das informações do jogo de domingo, lá no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, ou aí, se você estiver nos acompanhando em Caxias do Sul, no Alfredo Jaconi, estádio do Juventude e Grêmio. Banrisul Digital é um aplicativo completo para simplificar a sua vida com toda a segurança que só o cliente Banrisul tem. Baixou o aplicativo? Então use agora mesmo o Banrisul Digital, porque Banrisul Digital é clique e simplifique. Mensagem do Sesc e já voltamos. Viaje com o Sesc, viaje com tudo! Pacotes turísticos nacionais e internacionais com condições acessíveis para todo mundo poder viajar, até quem não é comerciário. Buenos Aires, Montevidéu, Fortaleza, Gramado e muitos outros destinos. Todos em até 12 vezes sem juros. Curtiu? Tem mais! Confira no Sesc da sua cidade ou no site sesc-rs.com.br. São destinos incríveis com condições imbatíveis. Viaje com o Sesc, viaje com tudo! Apenas antes da gente trazer as informações aí inicialmente do Grêmio, o Paulo Nunes estava comentando a respeito do São Luís de Juí, né? O São Luís jogou na quarta-feira. Foi na quarta-feira? Na quarta ou na terça? Na quarta. Contra o Aimoré. Foi toda a rodada junto, é isso. Até o Bruno levantou, né, esse assunto fora do ar. O São Luís jogou quarta contra o Aimoré aqui em São Leopoldo, voltou para Juí e vai... deve iniciar o deslocamento hoje de volta já. Deveria ter ficado, né? Pois é, mas aí como é que ele ia saber? Já saberia quando acabou o jogo. Pós-jogo já saberia. Eu ouvi uma entrevista. Não sabia o dia. Mas só podia ser sábado ou domingo, Pois gente? mas aí para domingo tu tem um tempo, né? Tu volta naquela mas noite... dorme em Porto Alegre, pelo amor de Deus. Mas domingo tu tem um dia a mais, aí tu pode voltar. E tu sabe eu não voltaria. Eu ouvi uma entrevista. O jogador gosta de voltar para casa. Eu ouvi uma entrevista do técnico do São Luís de Juí, após o jogo, enfim, contra a equipe do Aimoré, falando justamente sobre essa situação. Que o São Luís não tinha trazido material para cá, porque não sabia para onde ia depois, né, para o primeiro jogo das quartas. E pesou a questão financeira também, de se manter em Porto Alegre. Então não sabia muito ainda para onde ia. E aí por isso optou por essa logística. Eu imagino também que o São Luís, tendo em vista que voltaria, já talvez contasse que a federação fosse colocar o jogo para domingo, para ter um tempo maior de descanso. Teoricamente poderia, né? Porque os jogadores... O jogo é Aimoré e Caxias, né? Os jogadores iniciaram o deslocamento de madrugada, chegaram 9 horas da manhã da quinta-feira, se eu não me engano, em Juí. Então não treinaram na quinta, porque fizeram toda a viagem na madrugada.
E hoje já iniciam, eu confesso que eu não sei que horas, mas eu imagino que devem treinar hoje e já iniciar o deslocamento para com certeza, se é que já pra não Porto estão, Alegre. se é que já não estão viajando. E aí vão dormir só para jogar, né? Ah, não, sim, claro. Já devem ter treinado de manhã e estão vindo. E eu que falei que o Juventude fez tudo errado e classificou, o São Luís é daquelas gratas surpresas do Gauchão, né? Talvez não se esperava tanto do São Luís. Começou, é verdade que o calendário do São Luís no início do Gauchão foi Inter, Grêmio, Caxias e aí teve mais um jogo nesse meio tempo. E começou somando 2 pontos em 12. Todo mundo, vai cair o São Luís. E classificou bem, né? Classificou em quarto, né? Classificou em quarto. Isso dá mais de 1.500 quilômetros só. Mas vai ser um belo jogo, né? Amanhã à noite aqui em Porto Alegre, São José. No jogo da primeira fase, 2-1 pro São José aqui, de virada. Já foi um bom jogo. Sim, foi de virada, exato. E é isso que o Grêmio vai enfrentar, né? Alguma dificuldade peculiar, assim. Ou enfrenta a distância de Juí, ou enfrenta o time do São José. E o sintético do Passo da Areia também. Mas isso vocês já estão avançando. Nem teve o jogo de amanhã e nem o jogo de quarta-feira, vocês já estão lá adiante. É que eu tô bom de palpite e aí eu tô indo de novo. Tá certo. Mas vamos saber do Grêmio aí, as informações do Grêmio com o repórter Guilherme Paz. Guilherme. Agora a chave virou. É mata-mata. Uma nova competição. É um campeonato novo, onde a gente tem que estar ligado. O Juventude fez por onde para ter entrado nessa vaga de classificação para as quartas de finais. Então a gente tem que entrar com toda a seriedade para buscar essa semifinal. Grêmio e Juventude se enfrentam pelas quartas do Gauchão. O jogo de ida é domingo em Caxias. E o Grêmio tem desfalques. O aniversariante do dia, Everton, que está completando 23 anos, está com a seleção brasileira. Voltaria apenas para uma possível semifinal da competição. Em seu lugar, entra o jovem PP, que já tem 3 gols na temporada. O sistema defensivo do Grêmio, que sofreu apenas 1 gol em 11 partidas no Campeonato Gaúcho, não tem Jeromel, que está lesionado e fica fora por mais 10 dias, e Kahneman, que está com a seleção. Mas isso não preocupa, pois a dupla titular só entrou em campo apenas uma vez. Nas outras partidas, teve uma variação entre Paulo Miranda, Marcelo Oliveira, Michel, com os outros 2 zagueiros. Isso aqui é a força do nosso grupo, né? Não tenho dúvida que a gente tem um elenco muito equilibrado, um dos melhores do Brasil. Por isso esses números estão acontecendo. Mas eu acho que a capacidade de cada jogador, que o professor Renato e a diretoria vem buscando pensar bem antes da contratação para que possa fazer elencos fortes. A direção já afirmou que está procurando um 5º zagueiro e Paulo Vitor agradece por ser desta posição. Eu acho que o nosso grupo é muito bem servido em todas as posições. Isso aí, o professor avaliando que possa trazer mais alguma peça para reforçar, independente do setor. Espero que ele não traga outro goleiro, né? Mas trazendo, a gente vai sempre estar com respeito, sabendo que é o melhor para o Grêmio. Olha, com toda a pressão que está o Paulo Vitor aí, inclusive desta bancada aqui, a bancada... Você é firme. Sabe que nós Isso aqui não titubeia. Essa não titubeia. Eu confesso o seguinte, entre o Paulo Vitor e o outro menino, como é? Júlio César, eu não tenho... Acho que os dois... Quem pegar, pegou. Quem pegar, pegou. Eu, até no momento, eu daria a camisa para o Paulo Vitor. O Júlio não Paulo levou Vitor nenhum que eu gol, vi né? jogar mais. Não levou. O Júlio não levou nenhum gol no ano, né? Não, o Paulo Vitor tomou os 2. Sabe que nós temos 2 goleiros aqui. Mas quem jogou mais? 3 goleiros. Quem jogou mais? Quem jogou mais? Paulo Vitor Em ou partidas, Paulo Vitor. Então é normal que ele tenha mais probabilidade de tomar gol do que o Júlio César. O único gol do Campeonato Gaúcho é uma falha dele, né? Que o Grêmio leva. O da Libertadores. Ele levou um gol no Campeonato Gaúcho. Aquele do Aimoré. Isso, é falha dele. Esse, ele mesmo falou que falhou, né? Mas o da Libertadores eu não boto na conta dele. Contra o Rosário? Esse é só o Diogo que bota. Pelo amor de Deus. Quais É são que o os pessoal goleiros? discute isso, mas eu... 3 goleiros. Nós temos 3 goleiros aqui, o Bruno, o Thiago e você. Eu... Temos 2, então. Eu tô no máximo para Tafarel, assim. Temos 2, então. Preparador. No passado até podia estar para Tafarel também, mas... Temos 2, então. Agora, 1 e 2 metades.
Ah, mas que marra. Bah, eu e o Thiago quer levantar a bola de vocês. Tá bom? Não, eu já estou aposentado. Olha aqui, ó, o Ismael de Novo Hamburgo, ele faz um levantamento que é importante, Rogério. Oi, uma mensagem para vocês. O Grêmio necessita contratar urgente um quinto zagueiro. Ano passado saímos da Libertadores por causa disso. Tínhamos só 4. Paulo Miranda se lesionou, no jogo contra o River entrou o Bressan porque não tinha outro para pôr. Mandou ele. E é uma boa lembrança que ele faz. O Grêmio só tem os zagueiros reservas para colocar. E se eles, porventura, sentirem alguma coisa, o Michel vai ter que ser improvisado. Vamos lá, né? Hoje a gente entrevistou o Duda Kreff nos microfones da Rádio Grenal e ele ressaltou que se tem uma dificuldade em contratar zagueiros no Grêmio, porque o zagueiro já chega já chega sabendo que será reserva, em função da dupla Paulo Vitor, de Pedro Jeromel e Walter Kahneman. Mas não, essa desculpa, mas não dá. Não dá. Essa desculpa é uma das desculpas mais esfarrapadas que tem. Tá, mas aí tem... O que é mais fácil, contratar um zagueiro reserva ou um zagueiro titular, Rogério? Mas aí é discurso. Eu entendo esses discursos de clube, de dirigente, de treinador, eu entendo isso. É o discurso que tem que fazer para minimizar uma situação. Sim, mas uma situação que vai para mais de um ano. Para minimizar a sua incompetência, é isso que vai para mais de um ano. Eu não sei se é incompetência ou se é daqui a pouco o seguinte. Quem me garante que realmente o Grêmio está empenhado e entende que precisa ter mais um zagueiro? Olha, mas se não pensa, é pior ainda. Mas tem esse menino que está viajando com o time de transição. Traz de volta. Ok, mas daqui a pouco é aquela questão. Tu tem no elenco o quê? Tu tem 4 zagueiros no elenco, certo? 3, né? Como? Um é uma improvisação que virou zagueiro. Não, mas é zagueiro, tá no elenco, vamos considerar. Tá? Tu tem esses 4 aí, ok. É que hoje o Grêmio precisa até da quantidade, né? Não, tudo bem, mas tu precisou, mas esse menino, como é o nome dele? É o Rodrigo? Rodrigues. Ele tá voltando agora, daqui uma semana, que volta o time. Isso vai acabar. Vai estar aí, então, com 5 zagueiros. Então eu vejo que é muito mais isso aí. E aí, para não ficar falando já, não, vem, aí tu vai perguntar, sim, mas agora ele está lá e o Grêmio tem que improvisar o Michel, aquela história toda, aí o dirigente larga esse discurso. Mas o Rogério, se você queria ver o tamanho do Rodrigues ou tinha convicção do Rodrigues, tu permanecia ele aqui. E não é lá contra uma base do Sevilha, né? Não é pra mandar. Desculpe, quantos jogos o torcedor do Grêmio viu o Rodrigues? Mas não é o torcedor que tem que ver. Mas não é o torcedor. Se é pra observar o Rodrigues... Mas não é, Thiago, não é o torcedor. Mas a questão é a seguinte, se é para observar o Rodrigues na equipe principal, você perdeu uma grande oportunidade, que foi o jogo do meio de semana, que era contra o Pelotas. Um jogo onde o Grêmio estava já classificado, enfrentar um adversário que tinha ambição de não mudar nada. E você podia testar um zagueiro. Tu prefere ficar aqui em Porto Alegre fazendo o microfone da Rádio Grenal todo o tempo que tu faz brilhantemente, todos os dias, ou daqui a pouco a Rádio Grenal tem uma cobertura na Europa para tu fazer, mesmo não sendo do jogo principal, é o time de transição do Grêmio. Tu não vai aprender nessa cobertura, tu não vai trazer fatos positivos para ti. Não é diferente. Porque ele vai ser titular independente da cobertura que for. Não. No Tonhão, mas esquece então, que não tivesse a titularidade do programa aqui. Uma viagem dessas que está fazendo o time de transição, independente dos adversários... Com todo respeito, eu acho que o Rogério... boa. Que o Renato acordou às 7h30 da manhã para ver o jogo do Tonhão hoje contra o Benfica. Não, esquece a observação do Renato, não é nesse aspecto Mas que eu não é ele quem decide, ele disse que é ele que decide. Não é nesse aspecto que eu estou falando. Eu estou falando para ganho do jogador. Ganho do jogador. O jogador, todos os jogadores que foram nessa viagem, pode ter certeza, eles voltam com mais experiência, eles voltam com maior conhecimento. Preferia ter ficado no banco contra o extremamente positivo. Mas daí eu vou na lógica que o Renato se utiliza. E a lógica que o Renato se utiliza, essa viagem para análise do Tonhão não vai servir muito. Porque o TT, por exemplo, viajou para disputar o Sul-Americano. E mesmo assim não serviu para ser utilizado com o Renato Portaluppi. Mesmo ganhando a experiência de uma viagem internacional, enfrentando adversários internacionais. Thiago, é diferente. Rogério. Além dos adversários, ele está lá com a equipe do Grêmio, com os treinadores, com os observadores do Grêmio. Era melhor no banco lá contra o Pelotas. Eu sinceramente, discordo de vocês, a opinião de vocês, eu respeito, mas eu continuo entendendo que essa vivência é importante para o jogador. Eu não estou retirando da vivência, só para pontuar bem, Rogério. O que eu estou pontuando aqui
é que para a observação da equipe principal, numa lacuna onde o Grêmio tem dentro do seu grupo de jogadores, eu acho que seria interessante o Rodrigues ter permanecido aqui. Pode ter certeza. Para observar se ele é um jogador que o Grêmio aposta para a temporada. Pode ter certeza, na minha ótica, é mais importante que ele tenha feito essa viagem agora e a observação venha depois numa outra oportunidade se apresentar. Não acredito. Mas e o Grêmio não tinha um cara que tinha alguma experiência já também no elenco? Quem? O Rafael Thierry. Ele é tão ruim assim? Repassa aí. Para não ser reserva. Até eu vou fazer o seguinte, eu não vou nem abrir essa discussão. Eu já vou chamar aqui o nosso colega Gilberto Júnior. O Bruno, com todo respeito, não vou abrir isso aí. Deixa o Thierry lá, ele está bem e foi. Mas o Juventude, né? Que o Paulo Nunes falou aí dessa campanha do Juventude. Vamos saber as informações, como é que o Juventude está esperando o Grêmio para esse confronto de domingo no estádio Alfredo Jaconi. Quem nos traz as informações é o nosso Gilberto Júnior, da Rádio Caxias. Manda aí, Gilberto. Um grande abraço, Rogério, amigos do Virando Jogo. Bom, o Juventude chega revigorado para essa fase do Campeonato Gaúcho, né? Até porque não repetiu o fracasso do ano passado de cair ainda na primeira fase. Trocou o comando técnico, Marquinhos Santos assumiu a vaga do Vinck, que foi demitido depois da derrota no Clássico Caju na antepenúltima rodada. O Marquinhos estreou contra o Novo Hamburgo já no empate por 1-1, depois venceu o Avenida. Trocando o esquema tático do 4-2-3-1 para o 4-1-4-1, deixou o Juventude mais compacto, mais organizado e vem apresentando sim melhoras nesses últimos 2 jogos. Para o confronto contra o Grêmio, tem à disposição a volta do Brian Rodrigues e do Matheus Santana, o centroavante e o volante que estavam suspensos no jogo passado, e deve encaminhar o time com Marcelo Carné, Vidal, Genilson, Vitor Salinas e Felipe. No meio-campo, Moisés formando a primeira linha, o primeiro homem do meio-campo. Na segunda linha, por dentro, o meia Denner e o volante Matheus Santana. Pelos lados, Caprini na direita, o Breno na esquerda, com Dalberto ou o Brian Rodrigues no comando de ataque. Se o Brian jogar, o Dalberto possivelmente vai tomar a vaga do Caprini naquela linha de 4. Ingressos à venda a R$ 70. Começou hoje a venda para o torcedor do Juventude. Sábado começa também para o torcedor do Grêmio. Logicamente que no lado do Grêmio a expectativa é de uma boa venda, mas muitas dúvidas quanto à presença do torcedor do Juventude. Muitos torcedores nem queriam que o Juventude se classificasse. Entendiam que seria melhor o Juventude começar a preparação para a Série C e também visando o jogo contra o Botafogo na terceira fase da Copa do Brasil, que acontece no próximo dia 4. De qualquer forma, a expectativa é de um público melhor em relação aos últimos jogos. São essas as informações aqui de Caxias do Sul. Um abraço, Rogério. Um forte abraço, meu querido amigo Gilberto Júnior, da Rádio Caxias, trazendo as informações de Juventude. Preços, achei razoáveis. Acessíveis, achei. Também. R$70 para ver o titular do Grêmio tá barato. R$70, né? E é verdade isso que disse o Gilberto também, muito importante, né? E o Juventude tem que se preparar para a Série C legal, porque a expectativa que se tem é que o Juventude já volte o ano que vem para a Série B do Campeonato Brasileiro. Sim. Tem 3 gaúchos na Série C, E tem um enfrentamento, é o Juventude, o Ipiranga São José. E o São José. E a questão do enfrentamento com o Botafogo, né? Sim. Que na outra semana já tem o Copa do primeiro Brasil. jogo, Copa do Brasil, que vai ser lá em... Vai ser em Niterói, lá em... Deve ser no estádio do Botafogo. Newton Santos. Newton Santos. Newton Santos, é isso aí. Mas o que a gente espera é que o Juventude, nessa reta final, também ele mostre mais do que ficou na fase de classificação. Sim. Né? Tomara que consiga. Possa ele embalar, inclusive, para a Copa do Brasil e principalmente para a Série C do Campeonato Brasileiro. Um abraço aqui, Mauro Souza diz bem-vindo a Caxias novamente. O Grêmio que não vem ao Jaconi dizendo que o jogo está ganho, né? Aposto em um jogo complicado, o Renato que não invente. E o João Feijó respondendo diz a última vez que o Grêmio fez isso foi com o Roger e o Grêmio foi eliminado. É verdade, foi eliminado em Caxias do Sul. Sim. Né? O Rafael Silveira também, o Grêmio vai encaixar um zagueiro depois dos regionais. Daí vai aparecer jogadores que foram destaques e podem ser adquiridos com maior facilidade. Também tem esse detalhe. Mandar um abraço para o Ricardo Zimmermann, que está nos assistindo aí, mandou um grande abraço para a gente, um grande abraço para ele nos acompanhando também.
Bom final de semana. Também conhecido como irmão do Rogério. Do Rogério Zilli. Esse é o zagueiro que o Grêmio precisa, então. Esse é joga bom muito, zagueiro. joga Esse é muito, bom é verdade. zagueiro. Joga muita bola. Tá feita a campanha. Gente, muito obrigado pela atenção, pela audiência de vocês, especial participação dos que estiveram conosco aqui no Virando o Jogo. Lembrando que nós voltamos na segunda-feira, 1h, sempre ao vivo aqui pela RDC TV. E agora o convite para que vocês fiquem na companhia da Ali Klein e o Virou Moda. Um ótimo final de semana. Muito obrigado. Isso, o Grande Banco do Sul.